Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu tô de volta. Hoje é sexta-feira, dia de giro da Jana, dia de Janaflix, dia de polemizar e de mandar uns recadinhos por aí, não é mesmo? Então, primeira coisa, eu preciso falar sobre isso. A gente está em pleno momento de inscrição de alunos no intensivo. Tem gente interessada no super intensivo, tem gente que está interessada na FUVEST. Se você está de olho em algum dos meus cursos, eu sugiro acessar esse QR Code que está aparecendo aqui do meu ladinho, ou até mesmo clicar nos links que aparecem aqui embaixo na descrição deste vídeo, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ver a nossa primeira notícia, não é mesmo? Primeiro momento, orgulho, nossa mineira, eu vou pôr aqui um coração, tá, gente? Porque Minas Gerais pisa demais, tá? Então, ó, mineira Ana Maria Gonçalves se torna a primeira mulher negra. Olha isso, gente. A gente já teve mulheres antes, mas demorou muito, tá? Mas é a primeira mulher negra indicada e eleita, na verdade, indicada já houve outras, mas eleita para a ABL, né, que é a nossa Academia Brasileira de Letras. É a primeira mulher negra depois de 128 anos da fundação da Academia Brasileira de Letras. Lembrando um detalhe curioso, existe uma escritora brasileira que até vai cair na FUVEST agora, 2026, e no seriado da UFMG também, que é a Júlia Lopes de Almeida. Já vou começar as referências, tá? A Júlia Lopes de Almeida é até minha parente, porque eu tenho Almeida entre os meus sobrenomes. Escreveu um livro que está sendo cobrado nos principais vestibulares do Brasil, que é o Memórias de Marta. E a Júlia Lopes de Almeida se envolveu ativamente na fundação da Academia Brasileira de Letras, mas teve a sua inclusão entre os imortais negada. Quem fez parte da Academia Brasileira de Letras acabou sendo o marido dela, bem menos brilhante do que ela como escritora, tá? Então você sabe que eu vou problematizar isso, tá? Então vale a pena depois procurar Memórias de Marta. Voltando para minha querida Ana Maria Gonçalves, ela foi indicada, entre outras coisas, porque ela é a proprietária, a dona e a autora de uma das obras mais importantes para discutir raça, gênero e classe no Brasil, que é o livro Um Defeito de Cor, que eu indico demais para vocês. E ela substituiu o linguista Evanildo Bechara, Bechara falecido, infelizmente. Bechara é dono de uma das melhores gramáticas da língua portuguesa. E aí você pode eventualmente me perguntar o seguinte: Jana, mas como que isso poderia aparecer no Enem ou nos demais vestibulares? Eu já trouxe aqui para vocês algumas sugestões, tanto de tema quanto de repertório. Então eu vou indicar aqui para vocês, a partir dessa primeira notícia, óbvio que você leia o Um Defeito de Cor. Então vamos pôr aqui as referências, ó. Referência literária, para mim, seria ler Um Defeito de Cor. Livro belíssimo. E a partir desse repertório sociocultural, a gente pode discutir várias outras coisas. Eu tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Eu tenho que lembrar de todas as coisas que eu vou falar. Como a gente tem aqui uma discussão sobre, depois de mais de um século de fundada a Academia Brasileira de Letras aceitar pela primeira vez uma mulher negra, tá? Eu acho que eventualmente a gente poderia discutir algo como representatividade negra na cultura. Desafios, ou seja, as coisas que são dificultadas hoje para essas pessoas, e perspectivas, as possibilidades ou eventualmente até os avanços, tá? Então eu pensaria nesse primeiro aspecto. Sem dúvida, a nossa querida Ana Maria, ela
é um marco, e eu acho que, por exemplo, se a gente pensa em cultura popular, você poderia até mesmo mencionar que a Portela teve um samba enredo neste ano sobre o livro Um Defeito de Cor. Então, o samba enredo da Portela 2025. Eu acho que eu mencionaria essa discussão, mas acho que eventualmente também vale a pena dar uma olhada, tá? No documentário brasileiro Ori. É um documentário bem legal. Então, aqui repertório cinematográfico. O documentário se chama Ori. Ori, só para vocês saberem, traduzindo literalmente é cabeça. Eu tô aqui, por exemplo, com as minhas as minhas Iabás, eu não sei se elas estão aparecendo. Temos aqui Yansan e Emanjá, e temos aqui Oxum, né? Essas divindades afro-brasileiras femininas, e o Ori é a cabeça, mas não a cabeça no sentido físico, mas sim essa noção de alma, né? E aí, Ori é a cabeça, e as cabeças dentro das religiões afro-brasileiras são onde estão, eventualmente, a presença dessas divindades. Então, o meu Ori, a minha cabeça. Então, esse documentário que está completo no YouTube vai falar, entre outras coisas, sobre um panorama dos movimentos negros no Brasil nas décadas de 70 e 80, que é quando esse movimento negro começou a, de fato, ganhar bastante destaque. E uma das coisas que eu acho mais interessantes em relação ao Ori é que Ori foi feito com base na discussão sobre, né, a identidade afro-brasileira e as dificuldades dessa identidade a partir da obra da... Oh, gente, eu vou arredar aqui para aparecer tudo, e eu sou menos importante, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Aê. A partir da obra da feminista e militante Maria Beatriz Nascimento, que é mais conhecida por Beatriz Nascimento. Conheçam a Beatriz Nascimento, é uma das mulheres brasileiras mais importantes da história. E eu não tenho como não falar da minha conterrânea, porque ela é belo-horizontina e aquariana, Lélia Gonzalez, tá? Vale a pena procurar a referência Lélia Gonzalez. Ai, gente, eu sempre erro se é S ou Z no final. Vou aqui na minha colinha aqui, tá? Z. Beleza, essa é a primeira indicação. Segunda indicação, eu vou aos pouquinhos, dá tempo de você printar ou de você copiar. Eu fico pensando nisso aqui que acabou de acontecer. O Brasil, o mundo, os Estados Unidos, está todo mundo em chamas, porque o presidente Donald Trump anunciou por meio da sua rede social, ou seja, muito deselegante, um gesto que na diplomacia seria considerado até agressivo, né? Não mandar uma comunicação especial, diplomática pelos canais certos. Ele postou no que seria o Twitter dele, né? Que é o Rumble. Ele tem a própria rede social, porque é isso, né? Ele fez, vou tirar aqui, a aplicação de uma tarifa, anunciou a aplicação de uma tarifa no Brasil de 50% sobre os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Ele alega que isso tem a ver com uma suposta perseguição política ao Jair Bolsonaro, e aqui eu tenho que me posicionar, não é perseguição política, isso chama justiça. O ex-presidente Jair Bolsonaro, na minha perspectiva, de fato incentivou a desordem ali no 8 de janeiro. A gente já falou sobre isso várias vezes, tá? Mas o Donald Trump fala que isso é perseguição ao Jair Bolsonaro, e no final das contas, o que ele tá querendo é evitar que os BRICS tenham mais poder do que tem hoje. O Donald Trump esperou acabar a conferência dos BRICS para anunciar um tarifaço
de 50% sobre as importações que vêm do Brasil, o que a gente exporta para eles. A gente não tem nem espaço, eventualmente, para discutir isso a fundo. Eu não sou professora de geopolítica, eu só dou umas pinceladinhas aqui, mas eu tenho uma indicação muito boa para vocês que eu estou pegando aqui agora. A Netflix tem uma série documental que eu amo e que, quando eu assisti, já tinha me lembrado do Trump e me lembrou, obviamente, o Bolsonaro, tá? Que é uma série documental para a gente reconhecer um tirano. Quais são as características? E aí, cada um dos episódios fala de uma das características, tá? Então, aqui eu vou só mostrar para vocês. Essa série documental tá na Netflix, se chama Como se tornar um tirano. Já vou colocar ali pra gente anotar. É uma série documental em que cada um dos episódios fala de uma característica. Tome o poder, acabe com os rivais, treine pelo terror, controle a verdade, crie uma nova sociedade e governe para sempre. Então, minha indicação, sei lá, né, de Netflix, que já que estamos aqui na Janaflix, eu falaria para você assistir Repertório Sociocultural Cinematográfico, a série documental Como se tornar um tirano. E ver se isso se aplica ao Donald Trump. E é engraçada essa série documental, porque a gente vai rindo do quão toscos são esses tiranos, tipo o Trump. Então, como se tornar um tirano. Tá? Não acho que isso caia no Enem com tema de redação sobre isso, né? Mas eu acho que eu tô te ajudando, no final das contas, até mesmo a fazer prova de humanas. Esse documentário, né, como se tornar, essa série documental, Como se tornar um tirano, é a cara do Enem, tá? Não na redação, mas nas questões fechadas de humanas, entre outros, tá? Uma coisa que eu acho que vale a pena você fazer é se manter atualizado, mas também ver essas coisas mais amplas, tá? Acho que vale a pena, não fica ali só bitolado na redação, não. A minha ideia é ajudar vocês em outras coisas. Já que eu estou indicando outras coisas, infelizmente, temos essa notícia: jovem, isso aqui, após ser espancado em Manaus, a suspeita é de um tema que pode ser tema de redação, tá, gente? Homofobia. O Fernando tinha 17 anos, até ficou internado, mas acabou falecendo. E ele foi espancado por colegas, tá? Então foram também menores de 18 anos que cometeram o crime. Acho que a questão da homofobia pode dar um tema de redação, sim. Então vamos ali, ó. Momento para você anotar um tema que eventualmente poderia aparecer caso fosse homofobia a nossa discussão. Então, eu indicaria aqui para vocês como tema a questão da homofobia no Brasil. Tomara que o nosso YouTube não derrube este vídeo por causa disso. E aí, vou colocar aqui para vocês a questão de homofobia no Brasil contemporâneo. Opa, com M não. Eu colocaria avanços e desafios. Tá? Em relação a essa questão dos avanços e desafios, eu vou indicar sempre Netflix, Repertório Cinematográfico, Quem Matou Marsha. Você encontra no YouTube também. P. Johnson, que era uma mulher negra trans norte-americana, que foi uma das maiores
personalidades ligadas ao movimento civil de defesa aos direitos da população LGBTQIAPN+. Esse documentário está disponível no YouTube. É lindo, lindo. Principalmente meus seguidores LGBTQIAPN+. Acho que vale a pena a gente dominar a história da nossa gente. Beleza? Mais uma notícia. Lei exclui atenuante de idade para crimes sexuais contra mulheres. Crimes de violência sexual contra mulheres não terão mais redução de pena e do prazo de prescrição se os autores forem menores de 21 ou maiores de 70. Ou seja, estamos fazendo leis mais rígidas, digamos assim, para o combate ao abuso sexual contra mulheres no Brasil. Então, a gente tem indicações também. Como que isso eventualmente poderia aparecer, Jana? Vamos lá. Eu acho que, por exemplo, poderíamos colocar a questão de violência sexual contra mulheres. Aí eu colocaria 2 pontos. Cultura misógina e suas manifestações. Misógina porque é o termo que se diz para o ódio às mulheres. E quando eu ponho manifestações é porque tem mais de uma manifestação. Essa violência sexual contra a mulher não precisa ser só no sentido mais concreto, não. Existem vários. O assédio pode ser considerado também, tá? O que eu acho que é interessante você eventualmente colocar na sua redação uma discussão sobre a noção de objetificação feminina, de desumanização feminina. E aí, eu acho que eventualmente a gente pode discutir a noção de desumanização na obra da Hannah Arendt. Segundo ela, para que se violente um grupo de pessoas, por exemplo, as mulheres, é necessário que esse grupo passe por um processo de desumanização. Então, as mulheres são consideradas objetos que não têm vontade própria, obviamente, e essa desumanização favorece a violência, tá? Então, temos uma indicação aí também. Bora para a nossa próxima notícia. Sem regras federais de fiscalização, pilhas de rejeito de mineração. Então, olha, essa fiscalização foi flexibilizada durante o governo Bolsonaro. Então, durante o governo Bolsonaro, houve uma flexibilização e, por exemplo, o indivíduo, né, a empresa de mineração só precisa declarar que está de acordo com as regras ambientais. E aí, as pilhas de rejeito de mineração estão substituindo barragens e avançando pelo país. Pilha de rejeito é menos pior do que barragem, porque barragem rompe, a gente já teve os problemas de Mariana e de Brumadinho. Mas o ideal é que a gente diminuísse ainda mais a dependência em relação à mineração. E eu já falei aqui de um tema que pode aparecer, né? A mineração no Brasil. Importância e impasses. Qual a importância? Política social e econômica e quais são os desafios. E aí, em relação a essa discussão, eu acho que vale a pena, quando vocês tiverem um tempinho, obviamente, de dar uma olhada nas leis ambientais no Brasil, e eu queria colocar aqui algumas indicações, tá? Para encerrar esse rolê. A ABC Austrália, o canal de TV ABC, que é ABC, especificamente a ABC da Austrália, produziu um documentário sobre o rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana. Era o nome da barragem, tô fazendo aniversário agora.
As pessoas estão começando a ser indenizadas agora. E aí a ABC da Austrália fez um documentário que se chama Falha Catastrófica. Ou Catastrophic Failure. Acho que é uma boa indicação. Mas eu posso ser muito sincera? Não acho que isso caia no Enem, não. Não como redação, mas muito, muito provável de aparecer como questão da prova de naturezas ou da prova de humanas. Se a gente pensa na noção de desterritorialização, vou ter que escrever isso aqui. Desterritorialização, porque as pessoas que moravam ali naquelas terras foram afastadas, foram retiradas dali e aí perdem sua identidade, né? Porque espaço é também identidade. E eu acho que a gente pode eventualmente discutir até mesmo o tema do meu último simulado. Meu último simulado de redação das minhas turmas, e você, se matricular agora, terá acesso a esse simulado, foi sobre racismo ambiental. Como as populações que já eram mais vulneráveis foram mais atingidas por essa catástrofe. Ó, tô fechando por aqui e queria perguntar o seguinte: o que vocês acharam do meu letreirinho? Eu acho bem deselegante isso que o Donald Trump tentou fazer, que é interferir na política brasileira. Então ele está deixando ideologia se sobrepor à economia e ao bem coletivo. Beijo, respeita o Brasil. Até mais.